A paz, irmãos, tudo jóia? Aqui é o Felipe André, eu espero aí que os irmãos possam estar bem aí, graças a Deus. Eu vou estar falando aqui, irmãos, a respeito de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1, beleza? Eu vou estar fazendo a leitura aí e os irmãos podem ir acompanhando enquanto eu vou lendo. Eu já queria compartilhar uma curiosidade interessante aqui, que vai falar assim, já é do versículo 1, aí eu preciso ler o versículo 1 para mostrar para vocês. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Olha, estátua de ouro. Deixa eu usar o marca-texto aqui. Estátua de ouro. A altura da qual era de 60 côvados e a sua largura era de 6 côvados. Então, 60 por 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Eu já queria começar explicando aqui para os irmãos que o nome disso aqui é um poste ídolo, porque lá em Êxodo, capítulo 34, no versículo 13, Deus vai mandar derrubar os postes ídolos. Não era para os israelitas manter os postes ídolos que os cananeus faziam, entendeu? Então, lá no profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 14, também vai dizer que Deus vai derrubar os postes ídolos na vinda dele, né, no dia do Senhor. Agora, talvez você pense que isso não existe mais hoje, afinal de contas, isso era uma coisa do passado e tal. Mas o que eu gostaria de mostrar é que as cidades aqui do Brasil, por exemplo, em todas as principais capitais, talvez vocês nunca tenham reparado, mas tem um negócio chamado aqui em Belo Horizonte se chama de pirulito da Praça 7, né? Ou seja, o que aquilo ali significa? É um poste ídolo. Então, embora eles vão vir com um papo de que aquilo ali é cultura e não sei o quê, mas aquilo ali é idolatria também. A Bíblia condena toda forma de idolatria, inclusive quando a pessoa constrói uma imagem de escultura, seja ela a imagem de um deus da justiça lá, uma deusa da justiça lá, com olhos vendados, com balança na mão, ou seja, quando eles constroem o pirulito da Praça 7 lá, que é o de Belo Horizonte, né? Quando eles constroem aquelas imagens com o Cristo com as mãos abertas e tal, aquilo ali é idolatria. É idolatria porque Deus não mandou construir imagem nenhuma do filho dele daquele jeito, e nem o filho dele é daquele jeito, a imagem está toda torcida, o cabelo, a barba, tá tudo errado, entendeu? Então, mas assim, vamos deixar isso de lado e vamos continuar a leitura. É só uma curiosidade que eu queria compartilhar aqui no canal. Vai falar assim no versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. Aí eu já vou pular aqui para o versículo 6, que vai dizer assim, o arauto apregoou lá, né, que quem não se prostrasse, haveria de sofrer a punição ali por isso, né? Eu acabei perdendo o capítulo aqui, vai falar assim, no versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, né? Então, toda aquela multidão ali estava escutando isso. E todos eles se prostraram. Aí agora a gente vai estar vendo aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu vou ficar aqui no cantinho, que é melhor. Vai estar falando assim, no versículo 14. Vai falar assim. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música para vos prostrardes, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Aí vai continuar no versículo 16 assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. No verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do exército para que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, aqui, irmãos, essa parte aqui está falando a respeito dos amigos de Daniel que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Aí eu já vou pular para o versículo 24 para a leitura até andar um pouco mais rápido, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Aí no verso 25. Quando disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Até porque ele está usando essa linguagem porque Nabucodonosor era pagão, né? Agora no verso 26 vai falar assim. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram alguma mudança em seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Então olha que interessante isso, irmãos, a forma como Deus livrou os servos dele. Aí no verso 28 vai estar falando assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, olha a linguagem que ele usa, e as suas casas sejam feitas monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então eu espero, irmãos, que vocês possam aí ter entendido aí a respeito da forma como Deus livrou os servos dele dessa fornalha de fogo, né? E como Deus livrou eles das mãos de Nabucodonosor, né? Porque depois disso Deus deu paz, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eu espero que essa história aí possa inspirar confiança em você, que você prefira entregar seu corpo à morte do que desobedecer a Deus. E é isso, beleza? Então Deus abençoe, deixa o joinha aí e muito obrigado por acompanhar o canal. Deus abençoe.